Boa tarde, obrigada por terem retornado. A gente começa agora essa segunda parte do nosso encontro, que é uma parte bastante especial. A gente sempre chama alguém para fazer uma conferência, que é uma fala um pouco mais longa também, sobre a sua trajetória ou uma pesquisa que fez. Hoje a gente vai conversar com a Lídia Lisboa, que é uma artista. Então, se a gente viu historiadoras, pesquisadoras da arte, curadoras, falando de seus próprios projetos e pesquisas, agora a gente vai ter alguém em primeira pessoa nesse campo da arte falando sobre o que é ser artista, o que é, enfim, uma coisa que a gente considera bastante fundamental. E, para fazer isso, eu gostaria de chamar a Mirela Aparecida dos Santos Maria. É formada em artes visuais e mestra em arte e educação, ambas pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Desde 2011, atua no desenvolvimento de novas práticas de arte e educação, de educação colonial, decolonial em museus, espaços culturais, escolas públicas e privadas, também como arte educadora, formadora, mediadora e pesquisadora. Atuou como produtora do SESC, como arte educadora de acessibilidade no Museu Afro-Brasil e hoje é professora de artes e de atendimento à educação especial na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Mirela, por favor. Boa tarde para todas e todos. Como a Amanda me apresentou, eu sou a Mirela. Agradeço muito ao MASP, no convite da Amanda, do Eric, da Sofia, de estar aqui, de poder participar desse momento com vocês, de poder contribuir nessa mediação e nessa fala com essa artista que eu conhecia, né, de conversas, por obras de arte, e tive agora a oportunidade de conhecê-la mais profundamente, indo no ateliê dela, que é a Lídia Lisboa, né? E a gente vai ter um pouquinho essa oportunidade de conhecer um pouco do trabalho dela, que é incrível. Como a Amanda também falou, eu sou professora da rede, eu sou da Rede Municipal de Ensino, trabalho principalmente pensando as questões étnico-raciais, de gênero, questão decolonial e educação especial na rede pública, né? E, para mim, é importante participar desse momento, porque, para além de todos esses títulos, eu venho de uma história também de mulheres negras, muitas que trabalharam no âmbito da costura. Então, o fio foi um mote, foi norteador, para que a gente pudesse costurar e criar nossas tramas e nossas resistências. E, a partir dessas tramas e resistências, eu pude me fortalecer também para chegar nesses momentos que eu estou. Então, me formei em artes visuais, pude poder fazer um mestrado na área, pesquisar mais sobre o assunto também e conhecer artistas, principalmente artistas mulheres e negras, que também trazem como o fio um mote para a sua costura e para a sua vida, né? E acho muito importante dar luz a essas mulheres, que muitas vezes, dentro de um âmbito acadêmico, não são trazidas ou não são conhecidas. Madalena Reinbold, Dona Jacira, Sônia Gomes, Lídia Lisboa, e entre tantas e tantas artistas, desde o nosso momento contemporâneo até bem mais, né, antes de nós, que tiveram seu trabalho, tiveram sua produção artística, mas por um sistema de arte branco, ocidental, racista, infelizmente não permitiram que essas mulheres tivessem essa luz como a gente está tendo a oportunidade de trazê-las agora, né? E, para além disso, acho importante para nós que trabalhamos no âmbito da educação, principalmente educação básica, ter essa referência de mulheres negras, artistas, que tiveram e têm seus cotidianos muito inseridos e muito próximos dos nossos cotidianos, presentes no nosso currículo escolar. Não é à toa que a gente batalha tanto para construir um PPP, um projeto político-pedagógico, e isso vai desde a educação básica pública até a privada. Pensar esse projeto de rede, pensar esse projeto de educação que dialogue com a realidade das nossas crianças. E aí eu falo desde crianças de uma rede privada até da rede pública e de escolas periféricas também.
Então, é importante que a gente tenha conhecimento desses outros currículos, dessas outras perspectivas, dessas outras histórias, que elas sejam divulgadas, que elas sejam emancipadas e cheguem aos nossos alunos. A gente vê tanta história de crianças e adolescentes que não se reconhecem em um currículo escolar, que são discriminados dentro de um currículo, ou dentro de uma sala de aula, ou dentro de uma gestão escolar. Ter a oportunidade de contribuir, divulgar, compartilhar com vocês que trabalham nas escolas ou que são do espaço universitário e que muitas vezes não tem na sala de aula esse tipo de currículo também. Eu sou uma dessas pessoas, não tive isso na faculdade. É um momento muito importante para que a gente possa reproduzir e trazer esses outros currículos, essas outras perspectivas para as nossas crianças, enquanto professores ou futuros professores, seja da área que a gente for atuar. E mais, pensar o quanto é potente, dentro do MASP e de outras instituições de arte, terem exposições como essa que está acontecendo aqui e terem outras figuras atuando e trabalhando nesses espaços. Eu acho maravilhoso, depois de 6 anos de formada, entrar no MASP e ver homens e mulheres negras ocupando espaços de poder dentro de instituições como essas. Ainda não é o ideal que a gente deseja, mas já é um avanço dentro do tempo que eu já estava na universidade para hoje. Eu acho muito bom que a gente tenha essas mudanças e que elas continuem. E, pensando no âmbito da educação, que a gente consiga, nesse nosso trabalho, nesse projeto, que é um projeto antirracista e anticolonial, a gente trazer uma perspectiva decolonial para a nossa educação e para o nosso ensino, seja no discurso, seja nos nossos corpos, seja na nossa presença. E, pensando dessa forma, eu quero muito que vocês acompanhem, que vocês observem, que vocês enxerguem os fios, as tramas, as costuras, a maneira como Lídia Lisboa constrói o seu trabalho e traz a sua realidade e o seu cotidiano de uma maneira potente e feminista. Dessa forma, eu venho apresentar um pouco a nossa querida artista, Lídia Lisboa. Lídia Lisboa, ela é... Só um minutinho. Ela é artista visual e performance, natural de Guaíra, Paraná. Tem formação em gravura e metal pelo Museu Lázaro Segall, escultura contemporânea e cerâmica pelo Museu Brasileiro de Escultura, o MUB, e pelo Liceu de Artes e Ofícios. A artista participou de exposições nas galerias Fibra, Central das Artes, no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e no Instituto Goethe, São Paulo. Seu trabalho foi contemplado com o Prêmio Maimeri, 75 anos, de 98, e o Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras, de 2012. Lídia Lisboa vive e trabalha em São Paulo. E, para além disso, acho importante também saberem, a Lídia foi uma das pessoas que estudou nesse espaço de arte, nessa instituição MASP. Acho que é importante também para ela voltar para esse espaço. Ela veio como aluna, mas agora ela vem como palestrante e artista, Então, é muito importante para ela, e acho que é muito importante para a gente também ouvir essa trajetória e ver o quanto é significativo estar nesse espaço como uma artista falando do seu trabalho, Parabéns, Lídia, e bem-vinda. Boa tarde, gente. Eu sou artista, desde que eu me conheço por gente. Meu primeiro trabalho eu tinha 6 anos, que foi uma... Só um minuto. Bom, já me recuperei. O meu primeiro trabalho eu tinha 6 anos, que foi uma cama de campanha, que foi o meu tio Paizinho, que foi a primeira pessoa a perceber de que eu era diferente. Então, eu peguei folhas de feijão guandu, fiz uma instalação assim de folhas, uma atrás da outra, tudo intercalado, e aí eu botei uma florzinha de feijão guandu no meio dessa cama.
O meu tio Paizinho olhou aquilo, né, no quarto dele, e saiu. Não falou nada, né? E aí eu tive um encontro com meu tio Paizinho, acho que uns 30 anos depois. Eu morava na rua, a Rua da Alvinha, aqui perto. Aí o tio Paizinho, quando ele entrou assim, no meu apartamento, ele disse assim, meu Deus, agora eu entendi quem era aquela menina. Aquela menina era uma artista. Eu falei, como assim, tio Paizinho? Lídia, eu falei para tua mãe que cuidasse de tu, porque tu era diferente. Tu não fazia parte daquele mundo. E aí eu falei, nossa, eu não sabia dessa história. Fiquei super comovida na época. E já era artista, né? Nesse Brasil, que a gente sabe que é difícil. Eu sou mulher. Fui mãe aos 13 anos de idade. E... cacetada. Não está sendo fácil estar aqui, porque eu já estudei aqui no MASP, né? Na época, eu não tinha faculdade. Eu fiz Liceu de Artes e Ofícios porque eu queria ter disciplina. Mas, antes disso, eu fui trabalhar num ateliê de alta costura, que lá foi o lugar onde eu me descobri artista, porque eu trabalhava no ateliê de alta costura, né, que era o Demi Queiroz, com o Luiz Felipe Guedini, que eles eram costureiros de alta costura, então eu tive convívio com renda, chapéu, com cores. Então, lá que eu ouvi Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Charles Aznavour. Lá eu me descobri como artista, eu amava aquele mundo. O som aqui sumiu, é isso? E aí, na época, eu conheci uma outra pessoa que chamava Lilian Krause, e ela me disse assim, com os olhos azuis, né, aqueles cabelos ruivos, ela disse assim, menina, você é artista. Você precisa descobrir o seu caminho. Eu pensei, nossa, quem é essa mulher, né? E fiquei intrigada com aquela conversa, né? E aí passou uma semana, veio uma outra mulher também, que é cliente do Demi Queiroz, e disse assim, eu estava fazendo uns desenhos, ela disse assim, deixa eu ver seus desenhos, eu vou levar para um crítico de arte analisar. Aí eu dei os desenhos para ela, ela voltou falando que eu tinha traços de Matisse, traços de Picasso, traços não sei de quem. Eu falei, gente, essa mulher é louca. E aí fiquei na minha, né? Aí um dia eu cheguei para o Demi e falei, Demi, eu não vou fazer mais parte do quadro de funcionários. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque eu preciso achar meu caminho. E aí eu saí do ateliê do Demi, lógico, pastei pra caramba. E aí eu conheci o Aldemir Martins, que eu também levei uns desenhos para ele ver. Ele pegou os desenhos, olhou, e ele botou na gaveta. Aí eu falei assim, você gostou desse desenho? Ele falou, sim, gostei, é meu. Eu falei, não, é meu? É meu nada, você tem que pagar. Aí ele disse, mas como pagar? Se eu gostei, é meu. Eu falei, não, é um trabalho. Você precisa me pagar. E aí, ele me pagou e disse assim, a partir de hoje, você vai ser herdeira de todo o meu saber. Vou lhe ensinar tudo que eu sei, inclusive a ser ruim. Lá, gente, eu passei 12 anos da minha vida. E aí eu fiz Museu Lazar Segal, aí eu fiz Liceu de Artes e Ofícios, aí eu fiz o MUB, eu fiz várias oficinas, fiz Centro Cultural Vergueira Aquarela, estudei teatro. E aí um dia o Aldemir disse assim para mim, eu falei, Aldemir, agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Aí ele falou assim, não, você tem que continuar estudando. Eu falei assim, mas agora não tem mais onde eu estudar. Aí eu falei, Aldemir, tem um MASP. Mas eu não tenho faculdade. Ele olhou para mim e disse assim, negrinha petulante. Eu falei, agora eu quero um MASP. Aí ele olhou e disse assim para mim, olha, vá lá e fale com Luiz Osaka. Aí eu falei, não acredito. E fala o quê? Que você quer fazer o curso de História da Arte e que você não tem faculdade. Assim mesmo. Eu falei, assim. Aí eu vim aqui, né, cheguei, fui procurar o Luiz Osaka. E aí eu já falei logo, de cara, assim, falei, olha, eu me chamo Lídia Lisboa, eu vim aqui que eu quero fazer História da Arte, só que eu não tenho faculdade.
Aí ele olhou assim, né, e falou assim, eu vou pegar um papel e anota seu telefone. Ele foi lá, pegou um papel, anotou meu telefone. Olha, às 3h vai ligar uma pessoa para você. Pensei comigo, duvido. Que eu não acreditei, né? E aí, quando foi às 3h, me ligou, acho que a menina chamava Cláudia. Aí me disse, então, o Luiz Osaka disse que você quer fazer o curso de História da Arte. Eu disse, sim. Você quer uma bolsa? Eu disse, bom, serve meia bolsa? Gente, estudei aqui. Eu era uma das alunas daqui, e era a única, eu e o Luiz. E aí, quando eu comecei a fazer o curso de História da Arte, eu comecei a juntar dinheiro, porque eu falei, eu vou concluir esse curso em Paris. Imagina que eu não vou. Aí eu peguei, né, comecei a juntar dinheiro. Na época, eu juntava dinheiro na caixa de charuto. E aí, juntei o dinheiro. Aí, pensei, bom, agora eu acho que eu já tenho, né? E aí, eu cheguei no Aldemir e falei, Aldemir, eu vou para Paris concluir meu curso de História da Arte. Ele falou, como? Falei, juntei o dinheiro, meu filho. E aí, eu simplesmente fui concluir o curso em Paris, e aí já sofri a primeira coisa, o racismo, né? Que foi quando eu estava no avião, tinha uma aluna, não lembro o nome dela, né? Também não vou falar o nome dela, mesmo que eu lembrasse, que não ia ser agradável para ela. E aí eu estou no avião conversando com ela, e conversa vai, conversa vem, e de repente ela olha, como é que você veio parar aqui? Aí eu dei uma resposta que eu também não vou dizer aqui. E aí, eis que foi minha surpresa, que eu fiquei no mesmo quarto que ela. E aí eu ia comprar o queijo em frente à Rua de l'École, em Paris, né? O homem vendia um queijo cheiroso para mim e um fedido para ela. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu faço? E essa mulher não saía do meu pé, porque no final essa mulher, ela me amou. A minha cor ultrapassou, entendeu? E aí, chegando aqui no Brasil, ela disse assim para mim, e quando que a gente vai se encontrar de novo? Eu falei, minha filha, nunca mais, vai resolver seu racismo. Enfim, para dizer que, gente, quando eu quero uma coisa, eu vou. Para mim não importa o caminho que eu tenho que percorrer. Até quando eu estou negativa, eu falo que eu estou chocando o ovo. E a vida de uma artista como eu não é fácil, mas eu vou em frente. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, já passou tudo isso? E o da casa? Então, aqui, essa casa ficava no Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Essa casa, ela é memorável para mim, porque eu estive lá o ano passado com meu marido. Ele falou assim, eu falei, olha, eu quero ir no Mundo Novo, porque eu quero ver a casa onde eu vivi. Eis que o que aconteceu? Eu cheguei exatamente na hora certa, a hora que eu tinha que chegar, porque eles tiraram essa casa para colocar em outro lugar. Aqui, eu vivi dos 9 aos 11 anos. E tem uma memória dessa casa, que quando eu fiz 10 anos, na minha casa ninguém dá parabéns para ninguém. Você faz aniversário, é como se fosse segunda-feira, terça, quarta, quinta, ninguém dá aniversário. Eu resolvi fazer o meu aniversário. E aí eu fiz um bolo, que era uma sola de sapato, geleia de quiçu, que era mingau de maisena, e coloquei meus amigos, né, todos comportadinhos, né, aí botei um vestidinho azul lindo, com umas flores de erva doce. Então, assim, eu sempre penso que essa foi a minha primeira performance. E aí, quando todo mundo cantou parabéns para mim, né, ninguém foi educado, todo mundo voou no bolo e já era. Aqui, olha, eu tenho essa coisa das cores, eu amo cor. Eu estou aqui, eu estou vendo que tem vermelho lá, vermelho ali, o verde ali, sabe, cachecol. Então, assim, a cor ela é muito presente na minha vida. O Aldemir Martins sempre me dizia que eu tinha olhar, eu tinha olho. Então, eu sou uma pessoa que eu observo tudo, tudo. Então, assim, tudo que tem na rua, as pessoas elas não estão vendo, eu estou vendo. E, então, é isso. Aqui é o cemitério, eu sou uma pessoa que gosta de rezar. E eu rezo, eu oro, eu sei rezar em japonês, eu sei rezar, eu sei fazer Nam-myoho Renge-kyo. E o cemitério é um lugar que eu gosto muito.
é onde eu me encontrava, assim, silêncio, muito silêncio, porque o Paraná ele é tido como uma cidade racista, uma cidade extremamente violenta, uma cidade onde as mulheres elas fazem aborto, onde elas têm filho no formigueiro. Teve uma mulher que teve um filho no formigueiro, entendeu? Minha mãe contou essa história. Eu não sei se eu conto. Não estourou o tempo? Não estourou. Então, a Nininha era assim, minha mãe dizia assim, Lídia, tu lembra a pessoa faz as coisas, não sabe das consequências. A Nininha era gorda, preta, sabe, chega, lumiava, bonita, viu? Um dia, menina, ela viveu lá no meio do mato, não sabia o que fazer. E aí ela começou a dar volta no mato. Menina, ela se acocou. Quando se acocou, que vieram os bugos de lá, que dizia que comia a gente. Salvaram a menininha toda pintadinha de ABC. Ou seja, a Nininha teve o filho no formigueiro, a menina ela vive até hoje, a Nininha já morreu e a filha nunca perdoa a mãe por esse feito. Então, a minha infância ela foi marcada por histórias muito fortes. E dessas histórias, como diz a minha mãe, né, quer dizer, minha mãe ela colore muito, eu acho que eu peguei isso muito da minha mãe. Então, assim, diante de uma tragédia, o que tinha nessa tragédia? Era a lua cheia, entendeu? Tinha uma árvore, os bugs que comiam a gente vieram lá salvar a menininha, entendeu? Então, assim, o tempo todo eles não comiam gente, de vez em quando eles faziam uma coisa boa. Então, o que fazer diante dessa cena, né? E aqui, por exemplo, eu acendi vela num cruzeiro, que é o lugar onde eu me encontro. E o cemitério lá de Guaíra era o lugar onde eu frequentava muito. Tanto que, quando eu era criança, minha tia disse que eu roubava moeda no cemitério. Isso eu não lembro. Mas eu lembro que eu comia as oferendas todas dos japoneses. E depois eu parei com isso, lógico, né? Fiquei com medo. Aqui é o casulo, né? Aí o casulo, olha a história do casulo. O ateliê onde eu trabalhei, lá no Demi Queiroz, eles me fornecem esses retalhos, dos tules. E aí, quando eu fui lá pegar os tules, eu comecei a fazer tiras, cortar com a tesoura. Isso é um processo, onde eu corto tudo com a tesoura, aí eu faço novelos e eu começo a crochetar. Aí, quando eu comecei a pensar em crochetar, eu falei assim, nossa, esses tules eles me lembram muito a casa da Dindinha, a casa do bicho da seda da Dindinha. A casa do bicho da seda da Dindinha era um lugar onde eu também não podia entrar, porque era a casa particular da Dindinha, onde a Dindinha, trac, fechava. E aí, o que me restava? As frestas do lugar, entendeu? Onde o sol entrava. Então, assim, quando tinha uma fresta, eu dava graças a Deus que aquele raio de sol entrava. Então, eu via aqueles casulos, assim, sabe? Aquele fecho de lã, e aquela esticando. E ela tinha um birro, que a Dindinha fazia renda. E aquilo me levou àquela memória, sabe? Aquele cheiro de melão da roça, que eu ia na roça, eu pegava aquele melão, sabe? Eu quebrava assim numa tora, que às vezes tinha uma tora, então eu quebrava, eu comia melão. Então, assim, eu fui uma criança criada com muita cor, com muita vida. Então, assim, outra coisa, o casulo é o lugar onde a gente se recolhe. Eu acho que qualquer pessoa, eu acho que você tem hora que você tem que se recolher. Quando você se recolhe dentro do casulo e você sai do casulo. Eu acho que isso é fundamental para a vida. Você sai e você volta, você sai e você volta. Então, esse trabalho me remete muito a isso. É um trabalho que eu amo muito. Aliás, eu amo muito tudo que eu faço. Porque, quando eu não gosto, eu desmancho. E aqui, então, aqui são os casulos. É um trabalho que eu também gosto muito. Então, que assim... Pode ser assim, onde o ovo, né? Um lugar onde tem ovo, vários ovos. Olha, já lembrei de uma outra coisa. Quando eu era criança, eu pegava ovo, botava numa tigela e ia mexendo esses ovos, né? Então, assim, eu mexia com vida. E esse aqui, ó, também gosto muito. Tetas que deram de mamar ao mundo. Em Guaíra também, a mulherada vivia com os peitos de fora dando de mamar para as crianças, né? Então, assim, foi um lugar onde eu vi muito peito.
E aí, e aí eu um dia também estou fazendo, e aí, de repente, eu vi, assim, eu fazendo, fui até o fim, assim. Quando saiu essa tira, eu pensei, meu Deus, o leite saindo. E aí eu pensei, mas que nome eu vou dar, né? Tetas que deram de mamar ao mundo. E não é que todo mundo sabe esse nome inteiro? E esse também, Tetas que deram de mamar ao mundo, tanto que tem 2 ali, ó, que tem os bicos dos peitos. Aquele outro lá também tem, e o leite saindo. Ai, que delícia, gente. E esse também é um trabalho que eu gosto bastante. Ah, esse aqui, cicatrizes. Cicatrizes também é muito bonito. Esse cicatrizes, ele me lembra o filho da dona Olga, que era dona do cartório. Esse homem, ele tinha uma coisa assim de... Ele tinha problema, então ele tinha uma operação daqui até aqui, tudo costurado em vermelho. E aí eu olhava aquilo assim, eu ficava... Porque minha mãe adorava ir em hospital, adorava visitar doente. E aí ele foi um dos que eu fui visitar. E eu me lembro dele, deitado na cama, todo costurado aqui, assim, que ele tinha operado. E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, que foi a coisa de... quando a gente tem problema, então, assim, eu também chamo esse trabalho de miomas, porque ele é um trabalho de sofrimento. Aí você sente o peso da carne. Qual é o peso da nossa carne? Entendeu? Uma coisa para a gente refletir. Ai, os cupinzeiros. Os cupinzeiros, também, eu tenho uma memória dele que quando eu era criança, a minha mãe não me deixava encostar no cupinzeiro. E eu não sabia, eu não lembrava disso. E aí, um dia, meu marido perguntou, Lídia, você já chegou perto de um cupinzeiro? Eu falei, Deus me livre, minha mãe nunca deixou. Então, por que eu fiz o cupinzeiro? Porque eu queria ter o meu cupinzeiro, já que eu não podia mexer. Aí eu fui e perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, por que a senhora nunca me deixou? Porque era perigoso. E tu era obediente. E aí disse que eu simplesmente ficava olhando. Minha mãe falou, tu nunca foi mexelona, nunca mexeu em nada, só olhava. E assim foi, né? Agora eu tenho vários cupinzeiros na minha casa, não preciso mais daqueles cupinzeiros, mas um dia eu vou lá. Esse ano eu já estive lá mexendo no cupinzeiro, mas não tive coragem de me aprofundar muito. Fiquei com medo. Ah, esse aqui é o Boia Fria, esse trabalho que eu gosto muito também. Esse trabalho é um trabalho que a gente fez em Juquitiba, que nós passamos o dia no mato, assim, andando, foi ver terreno, foi ver não sei o quê, e, de repente, chegou a noite, eu estava com a mesma roupa, gente, incorporada no meu corpo. E aí ele falou, nossa, mas o que aconteceu? Por que você está com essa roupa? Eu falei, porque tá bom, né, ficar assim. Eu gostei, né? E aí, vamos fazer umas fotos? Aí vamos. Falei, nossa, eu estou uma boia fria. Eu não sei, aqui boia fria é quem trabalha na roça, né? Então, isso me lembra muito o trabalho, né? O trabalho de roça, né? Que é um trabalho que gasta bastante energia. Esse é o da fumaça, né? Que é o lugar onde, por exemplo, de repente você perdeu tudo e de repente você tem que começar. Então, aqui eu estou pronta para começar. Aqui é como você vai fazer isso, né? Com aquilo que você tem na mão, né? Como que é isso? Como que é? Então, é meio isso, assim. Eu não consigo, às vezes, tem coisa que a foto é tão representativa que, às vezes, eu não consigo, entendeu? Expressar tudo o que eu estou sentindo. Aí sou eu, meio mulheres que correm com lobos, né, com uma bengala na mão. Essa é a Noite Escura, que também é um trabalho que... Aqui, esse buquê é um buquê de mentrasto. Mentrasto, eu não sei se vocês sabem, quando a mulher tem um filho, ela toma um banho desse chá de mentrasto. E depois ela toma um cálicezinho do chá, que diz que limpa, que acalenta, que, enfim.
que a gente fica bem. Aqui é a roça de Mentrasto, e eu estou com esse buquê na mão, né, olhando o momento de solidão em que a gente vive. Ufa, e é isso. Aí eu estou descansando, depois de um trabalho grande. Essa matéria ela saiu na Menelik. Aqui é o meu ateliê, onde eu trabalho, onde eu moro, cozinho, lavo e faço o meu trabalho. Aqui também faz parte do ateliê. Ali é a mapoteca, olha, onde eu tenho pinturas, gravuras, desenhos. Aqui tem todas as minhas cicatrizes, os embriões, colares, boneca, eu também gosto de boneca, os pincéis. O ovo, né, que eu fiz esse ovo para Ferreiro Rocher, que foi um trabalho bem cansativo, mas, no final, deu tudo certo. Essa exposição foi no Museu dos Pretos Novos. Eu gostei muito de fazer essa exposição no Museu dos Pretos Novos, porque é um lugar onde foram encontradas ossadas de pessoas, né, que, infelizmente, elas morreram de inanição. Aqui também é lá, que é o trabalho Chorões. Esse trabalho é uma homenagem a uma árvore que tem tem umas árvores que elas têm umas coisas penduradas assim. Então eu falo que a árvore ela está chorando. E aí eu fiz esse trabalho em homenagem a uma árvore. Hoje é dia da árvore, né? 21 de setembro. Então esse é um trabalho em homenagem aos Chorões. Aqui de novo os casulos. Esse trabalho foi maravilhoso, foi com a Conceição Evaristo. Eu fiz o poema Lágrima dela, que é esse trabalho branco que está aqui. Aí sou eu na Galeria Rabier, né, com a Lurdina. Aliás, a Lurdina é que me representa. A Lurdina é libanesa e está na luta, né, como eu também. Sou eu e os meus cupinzeiros. Aqui é Preta Atitude, que é uma exposição que já foi para Ribeirão Preto, São Carlos, Vila Mariana e onde mais? Santos, Sesc Santos. E, futuramente, ela vai para outros lugares. E aqui, ó, aqui é Santos. Aí é Ribeirão Preto. Ah, acabou. Obrigada. É muita emoção poder acompanhar um pouco da sua história aqui, do que você apresentou. A Lídia, gente, ela é uma pessoa super aberta, ela recebe no ateliê dela, né? Não sei nem se pode estar falando isso, né? Eu estou falando. Pode sim, que eu acho interessante. É interessante, e o seu ateliê, como já te falaram também, ele é uma extensão do seu fazer e é uma extensão do seu corpo também, né? Sim. E isso a gente consegue ver nas imagens, mas estando no ateliê é uma coisa que é muito visível, assim. E a Lídia, literalmente, ela veste o processo artístico, ela veste a produção artística e ela sai para mostrar para o mundo quem você é e qual que é o seu processo artístico também inserido nesse contexto, né? E aí, nesse momento que a gente tem agora, é um momento mais acolhedor também, eu acho, aconchegante, porque as pessoas podem fazer perguntas, aproveitar, porque não é tão fácil ter uma artista para compartilhar o trabalho dela e apresentar para a gente dessa forma tão acolhedora, né? E aí a gente vai abrir agora a sessão para vocês poderem fazerem perguntas. Acho que é interessante, porque nós temos um tempo um pouco curto, a gente fazer por blocos. Podemos fazer blocos de 3 perguntas. E aí vocês vão perguntando, e aí eu também vou te ajudando nessa mediação e também complementando, tá, gente? Alguém gostaria de começar esse bloco de perguntas? Eu gostaria. Eu tenho uma pergunta que eu até te falei, né? Que
eu acho que é importante a gente trazer, até porque é uma reflexão do seu processo, né? E também trazer para as pessoas como que o universo, o sistema da arte, lida e se propõe também a se rever e revisar e refletir sobre terem artistas mulheres, e a gente precisa marcar e demarcar também os espaços das mulheres negras nesse contexto. E aí tem uma reportagem, né, com a Lídia na Folha Ilustrada, que você estava num lançamento na SP Arte. Sim. E aí tem uma frase sua que me marcou muito, que você fala, você pode me corrigir, tá? Que você diz que você vai estourar, né? Seu trabalho vai estourar no exterior, porque no Brasil não reconhecem as suas raízes, né? E aí quando eu li isso, depois eu conversei com você, essa raiz, essa ancestralidade, esse não reconhecimento, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. O que você se refere enquanto a isso? O que seria esse não reconhecimento, ou por que de não ter esse reconhecimento do seu trabalho? Então, isso é uma coisa assim que eu acho que, por conta de eu talvez ser muito livre, eu sou muito livre, e o meu trabalho, eu faço o meu trabalho, porque é uma coisa que vem de mim. Que essa coisa da raiz, dessa coisa de eu ser orgânica. E as pessoas, tem gente que não gosta. Nas artes, muita gente não gosta disso. E eu, assim, eu sempre fiz e faço o que eu quero fazer, e faz parte da minha criatividade. Então, as pessoas, é isso que eu falo, elas não acreditam, entendeu? Então, assim, tem gente que compara meu trabalho com tapetinho. Então, assim, gente, eu faço arte contemporânea. Eu pego o tecido, assim, são tecidos valiosos para mim, que eu transformo em arte. E, assim, eu não sou reconhecida aqui. Para ter ideia, eu já tenho uma residência em Portugal ano que vem. Enquanto que aqui, quando alguém vem comprar um trabalho meu, ela começa a chorar, ela menospreza o meu trabalho. As pessoas, elas são racistas, por exemplo. Eu já dei de cara com uma pessoa que o marido ficou louco pelo meu quadro, que eu pinto também. E aí a minha amiga me ligou e falou assim, Lili, eu estou vendendo um quadro seu. E aí eu assim, ai, jura? Jura? Estou vendendo. Aí, assim, aí ele vai ligar para a mulher dele. Aí perguntaram, como é essa Lídia Lisboa? Ah, ela é negra, foi a primeira coisa, né? Ela é uma artista negra. Eu não quero um trabalho de uma negra na minha casa. E aí? O que fazer? O que fazer diante dessa cena, entendeu? Como dizia meu professor de expressão corporal, joelhos levemente flexionados. Respira, o que fazer? Nada, quem perdeu foi ela. Então, assim, quando eu falo lá fora, porque lá fora, as pessoas, por exemplo, eu tenho a Fabiana Lopes, que é curadora, ela mostra o meu trabalho lá fora, as pessoas, elas, uau, elas amam, e aqui tem essa coisa de esconder embaixo do tapete. Eu não tenho nada para esconder. O meu trabalho é o meu trabalho, e eu vou continuar fazendo, independente de qualquer racismo, de qualquer discriminação. É o que eu sei fazer e vou fazer até morrer. É isso, eu acho. Eu te respondi, certo? Não tem certo e errado. Eu acho que tem o racismo estrutural, né? Que é o que você fala. Então, quando a pessoa olha para o seu trabalho e chama de tapetinho, ou não quer uma artista negra na coleção de obras de arte da sua casa, isso é um reflexo da estrutura que a gente tem, que ainda é colonial, que ainda é racista, que ainda está nos moldes de 1500, e as pessoas não reconhecem, porque é o perfil do racismo que se estrutura no Brasil. Sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente fala? Sabe aquele racismo que a pessoa diz que não é racista porque ela tem amigos negros? Então, a gente tem essa estrutura colonial que perpassa por esse racismo estrutural no Brasil, que a gente tem uma figura como você, por exemplo, enquanto artista premiada, conhecida em diversos espaços, mas, para muitas pessoas, principalmente para a branquitude, incomoda. Incomoda. Eu falo que essa vergonha não é minha. Ponto. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Está certíssima. Alguém tem alguma pergunta? Agora tem várias, né? Gente, só para esquentar. Oi, tudo bem? Oi.
Queria que você falasse um pouco sobre a ligação que eu, pelo menos, percebi entre a sua história pessoal e o que você produz. Né? Como que aconteceu essa conexão? Que você contou essa sua história lá com 6 anos, mas como que se deu durante a sua vida? Então, porque assim, o meu trabalho, o meu fazer está muito ligado com a minha vida cotidiana. Porque eu sou uma pessoa que observa muito, por exemplo, eu ouço histórias de gente que para e fala assim, meu marido me bateu, sabe? Histórias pessoal da pessoa. Então, assim, gente, como é que eu faço com tudo isso que eu ouço? E, assim, eu não sei nem dizer para você o meu processo de artista, porque, como eu falo, é uma coisa que está em mim, está dentro do meu corpo. Como que eu consigo passar isso para você? Eu não sei, porque é a vivacidade que eu tenho. Essa fortaleza que você está vendo na sua frente, sou eu, entendeu? Assim, sou eu, mas eu artista, e eu mesma. Sou eu comigo mesmo, dentro de mim mesmo, o tempo todo. Eu não sei se eu te respondi. Uma coisa ligada na outra, entendeu? Por exemplo, esse aqui, que é o cordão umbilical, por que ele se deu o cordão umbilical? Porque eu cuidei do umbigo do meu irmão e da minha irmã Beth. E eu que fui lá, enterrei, cuidei, tirei, enterrei embaixo da árvore, fiz a reza. E aí eu comecei a colecionar botões, de repente, eu comecei a pegar botão, enfiar no arame e falar, meu Deus, o cordão umbilical. Então, assim, uma coisa está ligada na outra. Fazer comida, entendeu? Está ligado, por exemplo. Às vezes eu estou fazendo comida e estou fazendo um crochê. Estou fazendo crochê, faz parte da minha vida. Eu não sei fazer outra coisa. Para você, de fato, aquela expressão clichê, mas que faz todo sentido. A arte é vida, né? A arte está presente no seu cotidiano e você não separa isso, né? Não, você vive. Está na minha alma. Ele quer fazer uma pergunta. Olá, eu ia perguntar dos processos de criação, mas ela perguntou na frente. Então, eu vou te perguntar com relação ao diálogo que você percebe, porque hoje existe uma demanda de artistas não formados na academia, trazendo informação para um público que não é acadêmico. Eu queria saber como você sente a recepção do público e se você sente que existe uma crítica dos artistas acadêmicos em relação à sua presença. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho formação acadêmica. Eu sou isso aqui que você está vendo, falar, que você já viu chorar, que você já viu, entendeu, questionar. Eu admiro muito o acadêmico, admiro muito quem sabe escrever. Eu adoraria saber escrever. E tudo que eu aprendi na vida. Eu tive que frequentar a escola, porque assim, uma eu queria ter disciplina. A outra, que foi o Museu Brasileiro da Escultura, eu fui lá, a Salete me amou, Salete Barreto de Abreu, me amou, falou, vem aqui, fica aqui com a gente. E fui fazer. O Aldemir Martins, ele me viu assim como uma autodidata. Por quê? Porque eu fiz ele pagar pelo trabalho que ele enfiou na gaveta. Entendeu? E é isso. Se alguém tiver... Eu não sei nem o que dizer. Tudo que eu aprendi, como eu acabei de falar, foi na vida. E, como eu falei, eu sou uma pessoa que observa muito. E isso é uma coisa assim, de tanto que eu observo, então eu engulo muita informação e eu tenho que botar para fora. Então, botar para fora é a minha arte, que é o que eu sei fazer. Como é seu nome? Fábio. Fábio, obrigada, Fábio. Foi eu que te perguntei lá na entrada sobre a Escola de Artes e Ofícios. Você me ouviu conversando e falou para mim que você tinha estudado lá. Sim, estudei lá e eu amei. Oi. Então, Lídia, você comentou que você não é reconhecida aqui como é reconhecida lá fora. Fora o racismo estrutural que existe, você acredita que também possa... que essa não valorização do seu trabalho também tem a ver com nas escolas não são ensinado arte, o nosso governo também não valoriza a cultura. Então, talvez a gente não enxerga a arte quando ela é apresentada a nós. Talvez isso também possa ter a ver com a não valorização do seu trabalho aqui como é lá fora? Então, mas você sabe o que eu acho? Eu acho assim, outro dia tem uma escola estadual que está pensando em me chamar para dar uma palestra.
E eu gostei muito. E eu tenho uma outra escola em Parelheiros que está pensando em me chamar para dar uma oficina lá. Eu acho que o professor é muito importante na vida do aluno, como pai e mãe. Eu dou muito valor ao professor. Porque eu tive uma professora Raimunda que, até hoje, ela está no meu corpo. As coisas que ela me ensinou. Então, eu acho que isso talvez não deveria partir do governo, sabia? Deveria partir das escolas, dos professores, porque a gente não pode mais esperar que o governo faça alguma coisa. É a gente que tem que fazer. Então, assim, o perfil do aluno, quando você dá de cara, sei lá, com 40 alunos, como é que você faz? Entendeu? Você tem que olhar um por um. Um filho nunca é igual ao outro, tudo é um diferente do outro. Eu tenho uma filha, mas eu tenho os agregadinhos, vamos dizer assim, e é um diferente do outro. Então, a gente tem que ir em frente, a gente tem que fazer. E o meu trabalho, às vezes, eu penso, por causa que ele é meio discriminado, porque é um tecido... O povo acha que é um trabalho ordinário, entendeu? Que é como pintar pano de prato, é como fazer sapatinho de tricô. Só que não é, gente. Ali sou eu, é meu corpo que está ali, é minha alma, é minha cabeça que está ali. E eu sei o que eu estou passando para fazer aquilo ali que eu estou fazendo. Posso complementar? Quantos professores de arte tem aqui? Só para eu ter uma ideia. Quantos pedagogos tem aqui? Licenciados em pedagogia ou artes visuais, ou artes no geral? Quando a gente está na faculdade, muitas vezes a gente não tem essas disciplinas que foquem em gênero ou foquem em discussão racial. Na verdade, nem em Latinoamérica no geral. Então, a gente estuda muito Leonardo da Vinci, Picasso, né? E aí, por exemplo, na faculdade que eu passei, artistas como você, a gente nunca via, né? E quando a gente tentava trazer uma discussão como essa, eu, por exemplo, meu apelido era Garota da Temática, porque eu sempre trazia a temática que não era a temática que já era padrão. E aí, quando a gente vai para o espaço da escola pública, eu acho que o governo tem papel, sim. Eu acho que o governo tem que dar algum tipo de subsídio para poder apoiar esses professores, apoiar essas escolas, apoiar a gestão. Mas também concordo que o governo não ajuda da forma que deveria ser feita. Sim. Mas... professores, por exemplo, muitos aqui já são ou serão. A gente tem uma política, por exemplo, de formação de professores. Mas espaços como esse, por exemplo, que a gente está participando, é uma forma de formação de se formar professores. Mas na faculdade não tem. Muitos espaços não têm essa formação. Ou quando tem, é de uma forma errônea, ou não apresentam pessoas como você. Ou, quando apresentam, é naquela caixinha, artesanato. E uma caixinha artesanato de uma forma estereotipada e depreciativa, como se fosse uma coisa menor, que não é. Então, me chama lá para ver uma coisa. Te chamo na minha escola. Eu vou. Ela lá. Oi, Lídia. Oi. Eu ainda estou tentando lembrar de onde a gente se conhece. É a Débora. A gente se encontrou lá fora. Sim. Eu sou atriz, performer e educadora. Estou falando isso só para você entender de onde vem minha pergunta. São duas, na verdade. E você é artista visual, performer, comentou que faz teatro também. E a primeira pergunta que eu queria saber é como que você circula por esses espaços, assim, e como você, não sei, opera nesses vários lugares que você trabalha, que você coloca a tua arte, a tua vitalidade. E eu queria saber também, você falou um pouco das coisas que te inspiram, assim, né, a sua vida pessoal, cozinhar, etc. Mas queria que você contasse um pouco mais se você tem rituais ou práticas diárias de criação, assim, quando você vai de fato criar algo, se você tem, acho que práticas diárias mesmo, assim, que você dividisse um pouco da tua rotina de criação, da tua rotina de artista, das coisas que você faz. Você falou da reza, eu fiquei curiosa para saber mais coisas. Nossa, todos os dias assim, eu faço um pouco de crochê, eu faço os colares, mas assim, é um processo, Débora, que é o alimento da minha alma também, é o alimento da minha alma. É como se eu tomasse café da manhã, almoçasse e jantasse.
quando eu não consigo assim, fazer o meu trabalho, um dia eu não consegui fazer nada do meu trabalho, 2 dias eu não consegui, 3 dias, no 4º dia eu já estou quicando, meu marido não está me suportando, porque é uma necessidade que eu tenho de criar, de fazer. E, como eu circulo, eu não vou muito aos eventos, assim, exposição, porque eu não tenho tempo, que se eu for, se eu circular, se eu começar a circular muito, eu não consigo trabalhar. E o trabalhar, fazer o meu trabalho é vital para a minha vida e para a minha saúde mental. E a outra coisa é isso, faz parte é um processo, a coisa de eu rezar, isso é uma coisa que eu já tenho desde criança, sabe, assim, que às vezes eu peço assim, às vezes eu falo assim, nossa, faz tempo que eu não acho dinheiro. Eu dou a volta no quarteirão, acho R$5. Então, assim, então é isso, é uma coisa assim que está em mim, entendeu? Oi. Aqui na primeira fila aqui, Hanna. Oi. Oi, tudo bem, Lídia? Tudo. Muito obrigada pela generosidade, pela honestidade de ser quem você é e retomar o MASP nessa posição absolutamente necessária e poderosa que você tem como artista, como mulher. Para a gente é muito importante conhecer a sua trajetória e reconhecê-la, saber de tudo que você faz, pensa, constrói e projeta para o futuro. Oi. Eu queria perguntar, em relação às performances, se você, com esse material que eu estou podendo assistir agora, as fotografias, essa produção da performance, você também pensa ela como um registro fotográfico? A fotografia é muito importante quando você começa a pensar uma performance, ou é algo que você vê como uma necessidade para documentar o seu trabalho? Você vê como algo complementar ou algo como um registro final da sua produção? Então, porque tem a coisa do figurino, né? Que o figurino também foi eu que produzi. Eu comecei a fazer performance com Gal Ópido. O Gal é uma pessoa que eu conheço nossa, a gente se esbarrou uma vez assim. Eu olhei, aí eu falei, oi, ele, oi, meu nome é Gal. Eu falei, o meu é Lídia. E aí a gente se encontrou assim 5 anos depois. Uma amiga minha foi no ateliê dele, que ia fazer umas fotos. E, oi, tudo bem? Tudo. Nossa, a gente se encontrou agora há 5 anos. Depois eu encontrei com o Gal de novo. E aí um dia ele pediu o telefone e falou assim, Lídia, você pode me passar seu telefone? Eu falei, não, porque daqui a alguns anos a gente se encontra de novo. E aí, realmente, a gente se encontrou de novo num cartório. Ele estava indo para uma viagem, e aí eu estava com a revista aberta no lugar para onde ele ia, que eu não lembro, é Liverpool. Eu estava com a página na Liverpool, e ele estava indo para esse lugar. Eu falei assim, Gal? Lídia? E aí eu falei, nossa, eu vou morar perto de você, que eu moro na Rua Jacareí, e ele morava na Rua Japurá. E aí eu me mudei, ele falou assim, vamos fazer performance, eu quero fotografar você. E aí a gente começou a fazer foto. A gente fez muitas fotos, ele tem um trabalho imenso, eu tenho um trabalho imenso com ele. E aí aqui, no caso, foi o meu marido que me fotografou. Porque eu falei, olha, eu quero fazer uma performance, e eu quero isso. E ele, então vamos fazer. Aí ele também deu a opinião dele, eu tive a minha ideia, e juntos nós fizemos esses trabalhos. Então, assim, é uma necessidade também que eu tenho de fazer a performance, porque eu faço os figurinos todos. Então, assim, eu ando no meio do mato, eu acho um negócio interessante, eu vapo, pego. Entendeu? A gente fez uma viagem para Buenos Aires de carro, Montevidéu e Buenos Aires de carro. Nossa Senhora, vocês não sabem o que ficou o carro. Entendeu? E aí fui pegando as coisas, que é a referência. Tanto que a mulher lá, que a gente encheu o porta-mala de vinho, quando a mulher olhou, a mulher fez. Entendeu? Porque
Tinha muita coisa, muita referência. Então, eu estou sempre atrás de referência. Então, sempre tem que estar fotografando isso. Obrigada. De nada. Espero ter respondido direitinho. Muitíssimo. Mais alguém? Pode falar. Oi, meu nome é Lene, eu sou estudante de letras, né? E, na realidade, eu queria te passar uma coisinha legal, porque o seu nome estava batendo aqui na minha cabeça há um tempão. Quanto tempo? Desde que eu li seu nome de que você ia estar aqui hoje. E aí, por quê? Na faculdade, a gente teve uma apresentação de uma revista pernambucana, que é subsidiada pelo governo pernambucano, chama a Revista Continente. E nós fizemos um trabalho, e lá era sobre os artistas negros, essa reportagem, né, da revista. E seu nome estava lá. E eu falei, eu lembro que eu li esse nome em algum lugar. Aí eu falei para ela, o nome dela estava lá. Aí eu abri aqui e achei, eu falei, sim, realmente o nome dela estava lá. Para lembrar o que você falou, no fim da reportagem, quando eles te citam, eles falam que é uma pena que não coube colocar também o teu trabalho lá, assim como de outros artistas, mas a reportagem toda é desse cunho de que a arte negra é novidade. Novidade para quem? Porque conta justamente de mais de 30 anos da luta de vocês, artistas, buscando o espaço, e de que não é reconhecido justamente pelo fator do Eurocentro, né? De olhar essa perspectiva dos artistas brancos, né? Da arte branca, enfim. E era também para citar justamente do que você falou, de que realmente o governo tem, sim, essa obrigatoriedade, só que nós, como futuros docentes e quem já está na docência, precisa sair daqui desses espaços de multiplicação que a gente tem, de que são artistas como você que a gente vai levar para a sala de aula. Não adianta nada a gente cobrar e levar mais do mesmo para o aluno. Sim, pelo amor de Deus, porque eu vou lá, eu falo tudo que eu tenho que falar, e assim, ou vai para frente, meu filho, ou então... Entendeu? Tu tem que dar um jeito na tua vida. Uma vez eu vi um menino se drogando, aliás, se drogando não, estava se drogando, cheirando cola. Eu olhei para ele e falei assim, menino, tu acha que tu vai aonde nessa vida aí? Olha, tu, entendeu? Dá um jeito nisso aí, viu? Meses depois, ele estava numa outra postura, numa outra vida, entendeu? Indo para frente. Então, assim, ver cada um como que é, porque todo mundo tem uma história. Então, como se sair dessa história? Sem nenhum arranhão, entendeu? Uns arranhãozinhos, mas não precisa sangrar tanto. Pode falar. Oi. Oi. Eu gostaria de saber se teve alguma situação desagradável, humilhante, por você ser mulher negra, não rica, no meio machista, elitista da arte no Brasil. Vi várias. Olha, uma memorável é assim, eu trabalhei num lugar, eu não vou poder dizer nome, porque vai ser, que eu simplesmente me arrumei, né, que eu sou vaidosa, botei meu cabelo aqui, botei uma flor, e fui para uma festa, um evento chamado Evento Xandão, na Oscar Freire, só para não dar pista. Da onde é. Eu cheguei na loja, né, eu desci uma rampa com o meu cabelo, uma camisetinha assim que estava meio rasgadinha, um casaco, pouco batom, pouca maquiagem. Gente, no que eu desci, foi tanto flash em cima de mim. Schlac, 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 quem é ela, quem é ela, quem é ela, todo mundo é a Lídia Lisboa, é a Lídia Lisboa. E foi aquele frenesi na festa. Nossa, fiquei feliz da vida, saí em tudo que foi jornal, foi uma loucura. Há algum tempo depois, eu fiquei sabendo que alguém queimou 2 telas minhas. Ela comprou as 2 telas e ela queimou. Que ela disse, onde já se viu aquela neguinha aparecer na festa mais do que eu? Entendeu? A outra coisa é assim, nossa, ela está muito bem onde ela está, ela é negra. A outra coisa é quando eu vou num restaurante, igual eu fui uma vez, que eu fui receber uma homenagem. Eu fui receber a homenagem, fui eu e outras mulheres. Acho que não lembro quantas mulheres.
fomos ser as homenageadas. Eu amo colar, né? Aí tá assim, as homenageadas, nós íamos receber um colar cada uma. Quando eu olho, a pessoa que vinha colocar o colar em mim, o colar dela era grosso e o meu fininho. Entendeu? Então, assim, como assim, querida? Aí o meu sogro, né? Assim, o meu sogro com o meu marido, e eu ainda fiz minha sogra pagar o mico, meu sogro, meu marido, todo mundo pagou o mico comigo, né? E aí, para descontrair, que ele viu que eu fiquei nervosa, né? Ah, Lídia, vamos ao jantar. Tá bom. Aí a gente foi num restaurante no Rascal, eu com um turbante até aqui, um vestido decotado, né? Bonito, roxo, assim, né? Eu andando, né? Aí, quando eu chego no restaurante, todo mundo olhou para mim e uma olhou assim, de tipo... Aí eu só fiz assim, ó. E continuei andando em frente. Então, assim, eu não posso fazer nada, eu apareço mesmo. Entendeu? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É recalque, Lídia. Não tem o que fazer. Tem mais alguma pergunta? Ali, ó. Oi. Oi. Meu nome é Andréia. Você comentou que você foi mãe aos 13 anos. É algo que, infelizmente, acontece em classes mais baixas. E aí, quando a gente para pensar da menina negra, talvez seja até mais recorrente. Eu queria entender qual foi o impacto da maternidade tão cedo na sua vida, como você levou isso, porque a gente sabe que, na prática, uma mãe que é mãe cedo, não, na maioria das vezes, não tem um futuro brilhante, não tem um destaque, ela acaba se anulando por conta da maternidade. Tem muito mais dificuldade uma menina que tem um filho do que um menino que é pai aos 13 anos. Como foi essa experiência para você e o impacto no seu trabalho? Andréia, eu vou te dizer uma coisa mais sincera. Eu amei ser mãe. Porque eu cuidava dos meus irmãos, então isso assim uma coisa que era muito normal na minha vida. Mas eu não vou poder contar a fundo realmente, porque vai ficar todo mundo chocado. Mas assim, eu amei ser mãe. Ela é minha filha, minha única filha. A minha filha hoje é atriz. Ela está com 35 anos, ela acabou de fazer Jezabel. Então, somos alguém na vida, né? Eu sou alguém na vida, ela é alguém na vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nunca me arrependi. Para você ter ideia, eu tive ela com 13 anos e não queriam registrar minha filha no cartório. Eu falei, como assim se a filha é minha? Aí eu pensei, se tem Deus no céu, tem um juiz aqui na terra. Fui falar com o juiz. O que o juiz disse? Mas você tem 13 anos. Eu falei, mas a filha é minha. Aí ele continuou em choque. Aí ele falou, mas e se não registrar? Eu falei, vai ser indigente. Ele ligou no cartório e falou o meu nome, o nome da minha filha. E aí eu falei, ele olhou e disse assim, vai acompanhada de sua genitora. Eu falei, mas que diabo é isso? A sua mãe. E aí ele falou assim, olha, se você for para São Paulo, você vai se dar muito bem. Registrei minha filha. A minha filha, o ano passado, ela disse assim para mim, mãe, esse ano eu me dei conta de que eu sou uma mulher negra. Eu falei, o que, Lidiane, como? Mãe, você me criou me levando nos melhores restaurantes, mãe, conhecendo artista, a vida normal, mãe. De repente, mãe, eu me dou que assim, eu sou muito discriminada. A minha filha começou a trabalhar, fez a primeira novela com 16 anos de idade, fez a padroeira, trabalhando na Globo. Sabe quanto eles queriam pagar para ela? Nem falo. Liguei lá e disse assim, ó, liguei para a agência e falei assim, olha, liga lá e diz que eu sou mãe solteira, que eu não tenho condição de bancar lá no Rio de Janeiro, não. E aí aumentaram. Então, assim, para dizer para vocês, porque a gente, às vezes, tem que enfrentar uma situação. E, assim, e se colocar. Eu, por exemplo, eu queria fazer esse curso de História da Arte aqui no MASP.
Se eu não tivesse tido o ímpeto de falar, de dizer, hoje eu não teria feito. Foi a melhor coisa que eu fiz. Quando você quer uma coisa, vai atrás. Fica parada, não. Então, assim, respondendo assim, eu amei ser mãe, eu amo ser mãe dela. E a gente eu espero que... O racismo nunca vai diminuir, gente. A gente é que tem que enfrentar e ir em frente. É isso. Ficou todo mundo em silêncio, né? Mais alguma pergunta? Pode, Fábio. Tem um tempinho curto, mas, ó... Pode. Eu queria perguntar para ela com relação à aplicação da Lei 10.10.639. Uhum. Porque hoje a gente tem na pedagogia, na letra, nos vários que preparam professores, eles tentam usar a Lei 10.10.639. Porque às vezes você sente que realmente está sendo aplicada, que os professores estão sendo formados, ou se é só balela no PPP. Isso é para mim. Ai, meu Deus. Eu já estava aqui lendo essa. Vai ter que falar. Vou te falar, amiga. Essa lei é para a gente ter como obrigatório dentro da rede das escolas, mas também vale para o âmbito universitário, o ensino da cultura africana e afro-brasileira. Ó, vou ser bem sincera, né? Já que é um espaço de sinceridade. Depende do professor, depende do PPP, depende da gestão. Porque muitas vezes a gente tem uma gestão que apoia e a gente sabe que na sala de aula o professor fecha a porta e faz a aula do jeito que ele quer. Muitas vezes ele tem um discurso de que sim, olha, eu vou trabalhar a cultura afro-brasileira e africana e, no máximo, ele conta uma contação de história super superficial e diz que, olha, já completei aqui, já cumpri meta com a lei. Né? Muitas vezes a gente tem um PPP maravilhoso e, na prática, não tem nada. Muitas vezes a gente não tem nada o ano inteiro, mas na semana do 20, nossa, faz o show de talentos e por aí vai dizendo que está contemplando a lei. Então, assim, nós temos um tempo já da 10.000, né? Tanto para a cultura africana, afro-brasileira, quanto para a cultura indígena. E, na prática, é muito do que eu disse. Vai do professor, vai da gestão, vai do PPP, porque muitos professores acham que não existe racismo no Brasil. Muitas gestões acham que não é importante, que a gente tem temáticas mais interessantes para se trabalhar. Por que eu vou ter que ficar discutindo coisa de negro o ano inteiro, se eu tenho que fazer as avaliações lá da Prova Brasil, Prova São Paulo, Prova não sei o que lá? Então, nós estamos numa estrutura racista. Né? Nós temos gestões, nós temos PPPs e nós temos professores racistas que reproduzem isso com os seus alunos. Eu vejo isso cotidianamente. E quando você vai lá e mete o dedo na ferida, você está exagerando. Imagina, eu tenho 15 alunos negros, e quando você vai para a periferia, que a maioria é preta, eles ainda reforçam a mesma coisa. Como que eu sou racista? Minha sala inteira é preta. Imagina, meu professor que me chamou de macaca, de tudo que foi nome. Eu lembro que você me falou. E chamam até hoje. As coisas não mudaram, e muito. Então, assim, a gente tem muito que caminhar, como você falou. As coisas estão no processo ainda. A gente tivemos avanços, temos a lei. Tem professores que, de fato, estão em espaços como esse, fazem formações, refletem, percebem o racismo que praticam e levam isso para a sala de aula, revêem suas relações com os alunos, mas a gente sabe também que tem professor que não está nem aí, né, gente? A gente sabe a realidade como que é, né? Então, vai muito da gente encontrar nossos pares também, se fortalecer com eles, encontrar, pesquisar muito como figuras como a Lídia, levar para a sala de aula, trazer essa discussão para os alunos, que eu acho fundamental, e ainda mais, como você trabalha muito com o seu cotidiano, um aluno chegar, ver as suas obras, ver a sua história de vida, pô, eu também posso ser artista. Pô, eu também posso chegar lá. Pô, ela é igual minha mãe, minha tia, minha avó, eu também posso, minha mãe é tão boa quanto ela, minha mãe também é artista, olha que da hora. Então, isso vai muito de vários fatores que existem dentro da escola, né? E, infelizmente, a gente sozinho não consegue. Nós temos que ser, como eu falava no meu antigo trabalho, né? Malungos. A gente tem que trabalhar juntos. Sim, só para te... por exemplo, o apartamento onde eu morei, que eu alugava, a mulher que me alugou, eu dei um quadrinho para ela. E ela, hoje em dia, ela é uma artista. E ela fala, eu sou artista graças a você.
A minha filha tem uma amiga, a Amanda, chama Amanda Tedesco. Ela também, nossa, uma vez disse que eu peguei, abri um livro para ela e falei assim, olha, você vai fazer isso aqui na sua vida. A menina é artista, então assim, eu tenho várias pessoas que à minha volta que virou artista porque Lídia, porque assim, você vai em casa, se você tiver um negocinho dentro de você, uma sementinha, essa sementinha vai brotar, só não vai brotar se você não quiser. Teve o Cedric também, meu amigo, que ele sempre falava, Lídia, eu sou artista graças a você, Lídia, amo o seu trabalho, eu amo tudo o que você faz. Infelizmente, o meu amigo foi assassinado. E ele tem um trabalho lindíssimo, 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 lindíssimo. E eu sou muito honrada e feliz de ter contribuído para a arte dele. Eu sempre falava, Cedric, tu é artista. Não, eu corto teu cabelo. Cedric, me ouve, Cedric. E o Cedric começou a me ouvir, o Cedric começou a tecer, e o Cedric é um artista. O trabalho dele está aí, mas, infelizmente, ele está no céu. Então, é isso, gente. Eu acho que bota a sementinha aí dentro, entendeu? E bota ela para germinar. Quem já está fazendo o seu trabalho, o seu papel dentro de sala de aula, continua, né? E procurem seus pares. E se fortaleçam, porque a gente sabe que não é fácil. Tem muita gente que quer derrubar esse trabalho, né? Já basta o governo, imagina entre a gente, né? Então, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que encontrar os pares, a gente tem que manter e continuar persistindo para a garotada que vem aí, né? E que se reconheça, se identifique nessas histórias e que consigam chegar em outros espaços, né? Como a Lídia também chegou, né? E como os nossos alunos também podem chegar, né? Então, acho que a gente já está com o tempo super apertado, né? Lídia, quer falar alguma coisa para fechar? Olha, o que eu quero falar assim, não vamos esquecer das nossas origens. Que eu acho importante a origem, da onde a gente veio, quem a gente é, quem nós fomos, quem foram nossos pais, nossos avós, e o que a gente pode contribuir para o mundo. O que a gente pode contribuir para as pessoas, principalmente para as crianças que são abusadas. Que a gente não falou de criança que é abusada, de criança que é violentada. Como que essa criança vai fazer para se defender? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ensinar para essas crianças, para as nossas crianças. Eu costumo dizer que eu não gosto muito de criança. Mas criança é um ser que merece muito, muito respeito, que merece ser cuidada. E eu estou a favor da criança. É isso, gente. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao MASP e vocês por estarem aqui nesse dia que está frio, né? Assistindo, acompanhando a gente. O que eu tenho a falar é agradecer você, Lídia, por estar aqui, por contar a sua história, por compartilhar com a gente, e eu acredito que, com certeza, muitos aqui vão levar o seu trabalho, vão levar a sua história e as suas inspirações para dentro da sala de aula e para as suas vidas também, que é o que eu também vou continuar fazendo, graças a você também. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Amanda Carneiro. Obrigada, Adriano Pedrosa. Obrigada, Eric. Obrigada, Ohana. Obrigada a todas as pessoas que fizeram pergunta. E é isso, gente. Vamos que vamos.